ensino médio. Boa tarde, boa noite. Bora para a segunda parte do vídeo. Então vamos lá. Agora é 2018. Opa, balançou um pouquinho, mas tá normal. 2018. Então, em 2018, a Unicamp ela cobrou, vocês estão vendo ao lado a imagem aí. A Unicamp ela cobrou com um gráfico. Então, é um exercício simples, tá? Tem duas formas de resolver ele. Uma de forma intuitiva, se souber o gráfico de uma função de segundo grau, que eu espero que todos vocês saibam. Para quem não sabe, é uma parábola. E tem a forma por sistema. Eu vou fazer pelo primeiro jeito, é a questão 21 por sistema, e depois eu faço pela forma intuitiva, tá? E daí dá para revisar bastante coisa. Então a gente tem y igual f de x, certo? Ele dá isso aí. Aí ele fala que se ele pegar essa função f de x e elevar ela ao quadrado, o que a gente pode ter? Aí ele dá o gráfico dessa função, né? Gráfico dessa função. E aí você tem uma subida de 1 e 1. E depois uma descida por 2. Aqui também é menos 1. Aqui é 3. Ele tem uma descida. Certo? Então vamos lá. Então, de cara já, a gente já sabe que essa função aqui, para cada se x igual a 1, y igual a 1, essa função é y igual a x. Certo? Essa aqui é fácil. Agora, essa aqui é que está mais difícil. Tá? Então vamos lá. Vamos revisar um pouco de sistema. Então, eu tenho esse pontinho aqui e esse pontinho aqui. É uma reta. Tá? Se é uma reta, eu tenho a função f de x igual a x mais b, certo? Esse ponto é o ponto 2, 0, e esse ponto é o ponto 3, menos 1, tá? Então vamos lá. Vamos encontrar o que determina essa função, tá? Aplicação. Então aqui temos aqui, bonitinho, certo? X, y. Então, o que eu sei? Eu sei que f de 3, aplicando essa função, certo? F de 3 vai ser 3a, porque no lugar do x é 3, então 3a mais b. Mas f de 3 é menos 1. Certo? Guarda isso. F de 2. F de 2 vai ser 2a mais b, porque eu substituo só apenas no x, porque o b não é dependente de x, certo? Então isso aqui vai ficar igual a 0. Tá? Opa, sistema. Você tem um sisteminha aqui. Aí você subtrai. Subtraindo esse sistema, você vai ficar com 3 menos 2, a, b menos b, 0, menos 1, menos 0, menos 1. Agora, para descobrir o b, se eu sei que 2a mais b é igual a 0, o a vale menos 1, então esse cara vale menos 2, porque menos 1 vezes 2 dá menos 2. Mais b igual a 0. Logo, b vale 2. Então, a função em questão aí, a função que a gente tem, que é dessa reta, é a função menos x, porque o a vale menos 1, então eu vou colocar menos x, mais 2. Certo? Ok.
Agora ele vai querer fazer o quê? Ele vai querer elevar essa função ao quadrado. Então ele quer elevar isso aqui ao quadrado. E ele quer elevar isso aqui ao quadrado. Então vamos levar isso ao quadrado. Vamos elevar isto ao quadrado. Vamos sim, mas dá para seguir. Continua. Então o que a gente tem agora? A gente tem que f de x é igual a x ao quadrado. Tá? Como que é o gráfico dessa função? O gráfico dessa função, basicamente, é isso aqui, ó. Como o termo dependente é zero, para x igual a zero, para x igual a zero, y igual a zero. Para x igual a 1, y igual a 1, para x igual a 1, 1 ao quadrado, 1. Para x igual a menos 1 ao quadrado, 1 também. Então a gente tem esse gráfico aqui. Então aquela subida, ela vira uma curva da parábola. Certo? Até aí tem vários itens aí do exercício que tem essa subida. Aí aqui ele vai fazer o quê? Então vamos agora analisar a segunda parte. A segunda parte, ele quer f de x igual a menos x mais 2 ao quadrado. Tá. Eu só vou trocar a posição do 2 com menos x, tá? Porque fazer menos 3 mais 2 ou 2 menos 3 é a mesma coisa. Então não faz diferença. Só para... Pronto. Aí eu consigo observar o que eu queria, tornando esse aqui positivo. Aí eu vejo, tornando não, né? Só mudando a posição, eu tenho análise por produto notável. Aí produto notável, a gente já sabe, então fica f de x igual. Porque aqui dá a entender que a parábola é com cavidade voltada para baixo. Não é bem assim. Vamos lá. 2 ao quadrado, quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, sendo o segundo positivo. Esse menos está compensando esse aqui, mais o segundo ao quadrado. Olha aqui, ó. O A é positivo, com cavidade voltada para cima. Com cavidade voltada para cima. Ou seja, o gráfico correspondente vai ser o quê? Vai ser uma subida e depois uma parábola. Resposta C. Certo? O outro jeito intuitivo, gente, é pensar assim, ó. Eu estou elevando a função ao quadrado. Basicamente é o simples que ele está fazendo. Ele está elevando a função ao quadrado. Então, se você tem isso aqui seria continuação, certo? Então ele elevaria ao quadrado, então o que é negativo viraria positivo. Então ele ficaria aqui, ó. Essa parte passaria para cima como uma parte dessa parábola também positiva. Nesse daqui, ele tem a reta. Então, isso aqui se torna uma parábola, uma decaída, certo? E aqui eu tenho uma crescente, que é esse aqui subindo. Essa parte se tornando uma parábola, como eu vou elevar ao quadrado, ele vai ficar positivo. Então essa parte aqui eu jogo, eu espelho essa parte e faço a elevação ao quadrado, certo? Então tome muito cuidado com isso, porque às vezes pode confundir. Uma reta completa, certo? Sendo partida pelo x, você pode fazer essa análise. Cai muita análise de gráfico na Unicamp. De 2016 caiu uma que eu tenho que fazer essa análise para vocês também. Mas aí eu deixo para outro vídeo. Tá, continuando. 2019. Nossa, o vídeo tá ficando grande. 2019. 2019. Esse deu para rever bastante coisa. 2019, o que eu tenho? 2019.
eu tenho o exercício 35, ele dá a função f de x, aí no não é gráfico, ele dá essa relação. Esse aqui é muito fácil. Esse aqui é muito fácil. E aí ele pega f de 1 igual a 1. Tá? Então vamos resolver. Qual a primeira coisa que você tem que fazer? Tá? Então, você vai aplicar 1 na função que ele deu. Então, f de 1, isso aqui é a função composta. É uma função dentro de outra função. Uma função que leva outra função, que leva a imagem. Então, a gente tem a vezes 1 dá a mais 2. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou aplicar essa função, esse a mais 2, que é f de 1, no lugar disso aqui. Então, eu vou substituir isso por isso. Então, olha como é que fica. F de a mais 2. Se eu for substituir isso, eu vou substituir no lugar do x, porque o que fica dentro do parênteses é o x. Então, o que está sendo ocupado aqui, eu vou substituir aqui. Então, no lugar desse cara, a vezes alguma coisa mais 2, então a vezes isso aqui. Então, fica a vezes a mais 2, será que vai dar para escrever? Mais 2, deu. Agora o que eu vou fazer? Distributiva, né? Pronto. Aí você tem que f de a mais 2, que é f de 1, é igual a quadrado mais 2a mais 2. Isso aqui é igual a quê? Isso aqui, a mais 2, não é igual a f de 1, então é f de 1, que é isso aqui, isso não é igual a 1, então tudo isso aqui é igual a 1. Então eu chego nisso daqui. Aí para você não se confundir, você pode trocar a letra A por outra letra, tá? Sei lá, K de constante, e fazer análise. Eu vou tratar com A porque eu não tenho problema com confusão. O importante são os coeficientes aqui. O coeficiente aqui é 1, 2, e aqui você vai passar 1 para o outro lado. Então você tem a ao quadrado mais 2a, 1 passando fica 1. Então os coeficientes são tudo igual a 0. 1, 2 e 1. Não esquece. 1, 2 e 1. O número que está multiplicando a variável ao quadrado é 1, 2 e 1. Aí resolvendo, delta b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Olha que coisa linda. Delta é igual a 4 menos 4. 0. Então, quem é o a? O a vai ser b ao quadrado. Então, o valor que está multiplicando, que está elevado a 1, aqui. Então, vai ser, menos b. Então, menos 2, mais ou menos raiz quadrada de 0 sobre 2 vezes o valor que está multiplicando a variável ao quadrado. Então, você tem menos 2 sobre 2. E isso dá menos 1. Resposta A. A. Dá tudo A, né? Então é isso, gente. Eu tentei, através dessas aulas, tentar passar muita coisa sobre função, tá? Porque isso é importante. E relembrar com vocês propriedades de potenciação, equação de segundo grau, coisas básicas que são muito importantes para quem está aprendendo algo a mais do que nem aí. As próximas aulas serão assim. Eu vou tentar pegar 5, né, porque senão não dá tempo para fazer tudo. 5 vestibulares, pegar as questões que mais caem, igual eu fiz aqui, e tentar destrinchar como elas estão se comportando. Porque através disso você fica fácil prever o que pode acontecer, tá? Obrigado pela atenção.
e até mais, meus queridos. Tchau!